Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Irmãos, hoje nós vamos destacar 5 situações relacionadas com a cura do paralítico de Cafarnaum. O texto bíblico de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26, vem nos dizer o seguinte: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios aqui. Amém? O paralítico de Cafarnaum. Este é o título desta reflexão. Queridos irmãos, queridos amigos, a marcante história de 4 homens, 4 amigos, que levaram um paralítico até a presença de Jesus, registrada nos evangelhos de Lucas e Marcos, inspira-nos a viver com fé e perseverança. Ela demonstra como o encontro com Jesus pode transformar vidas, trazendo o perdão e a renovação completa. Irmãos, a Bíblia nos faz entender que num ato de confiança e persistência, os 4 amigos levaram o paralítico até Jesus, enfrentando muitos obstáculos para alcançá-lo, pois uma grande multidão impedia a aproximação daquele homem deitado numa maca. A única hipótese que encontraram foi descer o paralítico pelo telhado da casa onde Jesus ensinava. Ao ver a fé daqueles que o buscavam, Jesus primeiramente perdoou os pecados do homem paralítico e também o curou fisicamente, permitindo que ele se levantasse e andasse. Esse emocionante milagre ressaltou a divindade de Cristo, percebida na sua autoridade para perdoar pecados e em seu poder para curar.
Além disso, também aprendemos aqui sobre a importância da fé e da união entre os irmãos na busca pela restauração espiritual e física. Vimos aqui, meus irmãos, que Jesus sempre estava ao lado dos excluídos, acolhendo e curando-os, mostrando que Deus jamais excluiria alguém por suas diferenças, enfermidades, condição social, origem ou qualquer outra característica. Ao curar aquele paralítico, Cristo mostrou a todos que estava sob a autoridade e o poder de Deus. Irmãos, este milagre aconteceu em Cafarnaum e existem 5 pontos que podemos destacar em relação a esse evento. O primeiro ponto, a ocasião. O versículo 17 vem nos dizer que aconteceu num certo dia, quando Jesus estava ensinando. Irmãos, todos nós sabemos que Cristo foi um grande mestre por excelência. A maior parte do seu tempo foi dedicado ao ensino. A maior parte do seu tempo foi dedicada ao ensino. Não precisava ser agendado para ele se entregar a essa tarefa, pois ensinava as multidões em qualquer lugar, nas colinas, nas beiras de lagos, na porta de templo, nas sinagogas, em casas particulares, ruas, etc, etc. O seu púlpito, às vezes, era uma pedra, era um barco, uma mesa ou outra coisa qualquer. Ele não ensinava somente às multidões, mas também individualmente, como foi o caso de Nicodemos e da mulher samaritana. Olha, meus irmãos, Jesus ensinava incansavelmente, de dia e de noite. Os seus ensinamentos foram uma das razões principais para as pessoas que o seguiram, porque lhes ensinava com autoridade. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 7, versículo 29, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E muitos confessavam dizendo, jamais alguém falou como este homem. João capítulo 7, versículo 46. O segundo ponto, o auditório. O versículo 17 diz assim, e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Irmãos, vimos aqui que no auditório de Jesus estavam presentes pessoas famosas de todas as categorias e de todo o país, de todas as aldeias da Galileia, o norte do país, da Judéia, o sul do país, de Jerusalém, a capital. Por isso, nós vimos, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho é uma necessidade universal. O Evangelho foi pregado na hipócrita cidade de Jerusalém. Foi pregado na militar Cesareia e também foi pregado na comercial e corrompida Corinto, na idólatra e pagã Éfeso.
na culta Atenas e na capital Roma. Todos esses lugares o Evangelho fora pregado. O terceiro ponto, a novidade. O versículo 17 diz: o poder do Senhor estava com ele para curar. Olha, meus irmãos, o extraordinário é que além dos ensinamentos havia também milagres. O Evangelho não é uma tentativa humana de redimir o homem com palavras. Jesus foi ungido para pregar e também sarar e libertar os oprimidos do diabo. Atos capítulo 10, versículo 38 e Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O quarto ponto, a surpresa. O versículo 20 diz assim: disse Jesus: homem, os teus pecados te são perdoados. Irmãos, aqui nós vimos que, para surpresa de todos, Cristo antes falou de perdão e não de cura. E isso vem comprovar que a maior necessidade do homem é a espiritual e não a física. O salmista louvou ao Senhor primeiro pelo perdão de seus pecados e depois pela cura de suas enfermidades. Salmos 103, versículo 3. O quinto ponto, o milagre. Os versículos 24 a 26 vêm nos dizer o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Irmãos, o paralítico se levantou na presença de todos. Levantou de seu leito como prova das forças ali restabelecidas e saiu dali glorificando a Deus. Olha, meu irmão, meu amigo, todo aquele que tem um encontro com Cristo, com certeza recebe um grande gozo em sua vida. E aquele milagre permitiu aos presentes glorificarem a Deus. Quando Deus faz um milagre, leva os presentes a glorificarem o seu nome e dizerem assim: hoje vimos maravilhas. Amém? E que Deus assim nos abençoe.